O time volta daqui a pouquinho porque tem assunto polêmico, a taxa da blusinha. Porque o presidente Lula quer adiar a votação sobre a taxação das compras internacionais de até $50. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer analisar a pauta já na semana que vem. Isabel Meg está ao vivo aqui no Agora CNN para nos explicar esse imbróglio. O que eu tenho observado, Isabel, é que Lira quer conversar, ligou para Lula, marcou o encontro segunda, mas Lula tem fugido dessa discussão. O Planalto não quer fazer essa discussão neste momento, né, Uribe? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CNN neste sabadão. É taxa da brusinha, mas é taxa também das bugigangas, né? A coisa é muito mais ampliada e pode representar aí um impacto na popularidade do presidente Lula. Então é com base nisso que o Palácio do Planalto tem adotado esse posicionamento de vamos deixar para discutir isso depois, e esse depois, até depois das eleições municipais, né, para não se ter nenhum tipo de influência em qualquer fator que possa representar mais impopularidade para o presidente da República, já que no final das contas esse assunto, se passa pelo Congresso Nacional, vai parar na mesa do presidente Lula para sancionar ou vetar. Durante a semana ele já deu os indicativos de que iria vetar essa taxação das compras de até $50, compras internacionais. Para a semana que vem, vamos já projetar esse assunto. Na segunda-feira tem uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir esse assunto com os líderes partidários. O Lira já adotou uma estratégia para obrigar a presença dos parlamentares, que é obrigar o registro biométrico. Então, quem não vier na segunda-feira vai ter o salário descontado e aí, com isso, ele pretende realizar essa sessão. O que eu ouvi durante a semana é que os parlamentares, mesmo diante desse posicionamento do presidente Lula, querem ir para voto. Então, tudo vai depender do termômetro das negociações até a próxima segunda-feira, quando há a previsão de votação dessa matéria. Lira, inclusive, ligou para Lula porque quer essa conversa na segunda-feira, mas Lula já tem dito hoje não, Lira. E é esse bastidor que eu vou contar agora. Obrigado, Isabel. O presidente Lula sinalizou aos auxiliares de governo que não considera que seja o momento de avançar em uma proposta sobre a taxação de compras internacionais de até $50. A avaliação que foi compartilhada por auxiliares presidenciais é de que o debate acabou contaminado por um discurso de oneração da classe média. Inclusive o ministro reclamou, vocês da imprensa ficam falando taxa da blusinha, taxa da blusinha. A questão é que pegou, a população compreende e aí gerou-se então um assunto que é bastante tóxico para a popularidade de Lula. O que Lula quer é que esse assunto seja amadurecido com o Congresso Nacional em um projeto de lei separado, não como um jabuti, como a gente chama, que é o corpo estranho em outro projeto. Lula tem feito questão de salientar que a taxação não é uma prioridade para o governo federal neste ano e que o foco agora é regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, ou seja, só se discute taxa da blusinha no ano que vem. E disse isso para Geraldo Alckmin e para Fernando Haddad, que são favoráveis à taxação dessas compras até $50. A consideração feita no Palácio do Planalto é de que a criação de uma taxa pode prejudicar a imagem do governo federal em ano de eleição municipal. Me lembraram da taxa do lixo, que acabou fazendo com que Marta Suplicy não fosse reeleita em São Paulo. O efeito pode ser parecido na avaliação do Palácio do Planalto. Além de ser uma munição com potencial de estrago para os partidos de oposição. O PL, Jair Bolsonaro, inclusive, tem trabalhado contra o fim da isenção. Por isso que eu chamo o Pedro Venceslau e a Jussara Soares para analisarmos a malfadada taxa da blusinha. Jussara Soares, eu ouvi uma avaliação muito perspicaz do Congresso Nacional. A seguinte, Lira quer de todo jeito aprovar. Aprove. Chega no Palácio do Planalto, Lula veta. O Congresso Nacional vai lá, derruba o veto. Quem sai como herói? Lula, porque não levou adiante. E pode culpar a Lira por ter onerado a classe média. Uribe, o fato é que está todo mundo fazendo suas contas neste momento. Quem quer seguir comprando as suas blusinhas sem pagar taxa, está fazendo suas contas, se tiver que pagar. O presidente Lula está fazendo os seus cálculos políticos porque é uma pauta que é impopular, claro, quem quer pagar mais. E o Congresso também está fazendo os seus cálculos porque tem muita pressão da indústria e dos varejistas brasileiros. Fernando Haddad começou a fazer as contas, se bem que essa taxação ali não significa um volume muito grande ali, um impacto muito grande fiscal. 2,8 bilhões, mas depende muito, Jussara,
Jussara, essas pessoas vão continuar comprando, porque muita gente pode não comprar mais e não tem arrecadação. Não, e tem outra coisa, Uribe, porque também tem uma proposta do Novo, né, uma emenda lá, falou assim, bem, então se vai isentar os sites estrangeiros, os sites gringos para as blusinhas, né, o bugigangas, como usou o Lula, então vamos aqui isentar o mesmo valor para os varejistas brasileiros. Aí o Haddad falou, epa, isso aí pode dar muito ruim. Então, é uma semana de cálculo, de negociação. Primeiro fato é se eles vão chegar num acordo, se vão discutir isso agora ou se vão jogar para frente, como quer o presidente Lula, e não entrar isso aqui. Mas tem muita coisa. Tem proposta para ser intermediário, taxar 2 ou 3 compras por ano, ou fazer uma taxação progressiva. Tem gente querendo tirar esse jabuti desse texto principal. Enfim, vai ser uma semana que, embora tenha feriado, eles prometem trabalhar, né, como quer Lira, porque ele cobrou presença, para ver se chega numa solução e aí entregar, ou vai tirar isso agora do radar, ou vai enfrentar essa polêmica agora de uma vez. Jussara, eu vou chamar o Pedro Venceslau, porque eu e ele compramos muita bugiganga. Foi até um pouco machista o discurso de Lula, que é só mulher que compra bugiganga. Homem compra muito, eu tô no cheque especial até por tanta bugiganga que eu compro. Pedro Venceslau, conta pra gente, quem você acha que ganha essa batalha? Arthur Lira ou Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, se tratando do Congresso Nacional, Arthur Lira costuma levar vantagem. Mas eu apurei o seguinte, Gustavo, a bancada do PL, falei com alguns deputados do partido, claro, tem as 2 maiores bancadas da Câmara, no PT, que está dividido, e a bancada do PL disse o seguinte, historicamente o Partido Liberal seria contra qualquer tipo de taxação, até porque chama Partido Liberal. Mas eles estavam ali sensíveis aos apelos do varejo brasileiro. O varejo brasileiro que tem conversado com deputados, o Arthur Lira, por exemplo, recebeu representantes da Renner, até o Luciano Hang, que é uma liderança empresarial de direita, bolsonarista também, está nesse movimento a favor da taxação. Então, o Partido Liberal estava disposto a votar pela taxação. Mas aí percebeu uma mudança no discurso da base governista do próprio presidente Lula, que anteriormente, até o ano passado, sinalizava que seria a favor da taxação. Quando eles percebem que o presidente Lula deu uma guinada de 360 graus ali no seu posicionamento, eles falaram, opa, então nós vamos aqui ficar com esse ônus, o Partido Liberal, enquanto o presidente Lula sai como herói da classe média. Então eles ali fizeram um redirecionamento de narrativa e de estratégia e agora falam o seguinte, mais ou menos na linha dessa proposta da deputada do Partido Novo. Beleza, podemos ali votar contra a taxação, desde que haja uma contrapartida também para o varejo brasileiro. Só que aí quem tem calafrios é o ministro Fernando Haddad, porque isso ia gerar um impacto fiscal muito grande. Arthur Lira foi, diga-se, né, o autor desse jabuti colocado ali no meio do mover para beneficiar a indústria brasileira, o varejo brasileiro. E o próprio PT, historicamente, também sairia em defesa do varejo brasileiro, uma posição mais nacionalista. Esse debate seria outro rumo se tivesse acontecido no primeiro ou no segundo mandato do presidente Lula, Gustavo. A piada no Congresso Nacional é que esse projeto, a taxa da blusinha, merece o Prêmio Nobel da Paz. Conseguiu unir PL e PT. Obrigado, nosso time de análise.